Enquanto eu estava terminando aqui de tomar o meu café, para daqui a um pouco mais ir treinar lá na Aliança, eu estava lendo um artigo aqui muito interessante, e é claro, você já sabe, vai estar disponível o resumo, o texto completo lá na plataforma do Anabolic Academy para os alunos, que é um artigo publicado numa revista de endocrinologia, e que ele fala, olha, o impacto em 20 anos na saúde pública e custos diretamente relacionados à deficiência de testosterona em homens nos Estados Unidos. Ou seja, qual é o custo efetivo do hipogonadismo projetado aí numa análise de 20 anos? Bom, é um estudo aí bastante interessante que pegou uma população de mais de 47 milhões em dados epidemiológicos, né, envolvendo homens entre 45 e 74 anos e com um diagnóstico de deficiência de testosterona. Né? Existe uma associação, segundo os autores, e claro, a gente também já sabe disso há muito tempo, né, com relação à concomitância, né, de deficiência de testosterona em pacientes diabéticos, em pacientes com desordens cardiometabólicas, né, então doenças cardiovasculares também associadas ao diabetes, e osteoporose. Né? Então, em homens, o hipogonadismo está associado também em mulheres, mas mais frequentemente, né? E claro, especificamente nesse estudo aqui falando de homens, tá bom? Então, tem aí uma série de mecanismos envolvidos na testosterona, a sua relação com a inflamação, com a aterosclerose, com o metabolismo lipídico e glicêmico, né? E também aí com estímulo de formação de massa óssea. Então, tudo isso foi mapeado, né, de uma maneira interessante, né? A deficiência de testosterona, ela acontece 1,5 vezes mais em doenças cardiovasculares, 1,7 vezes mais em diabéticos e 1,6 mais, ou seja, eu estou falando de aumentos aí entre 50% e 70% mais, né, de possibilidade de ocorrência concomitante com essas doenças associadas, tá bom? Então, eles determinaram aqui de uma maneira bem interessante quais foram os custos, né? E a prevalência atual, né, nesta população de doenças cardiovasculares, diabetes e osteoporose foi de 13,4% de deficiência de testosterona. E a deficiência de testosterona, né, eles projetaram aqui, né, o desenvolvimento de aproximadamente 1,3, de sendo diretamente responsável por 1,3 milhões de novos casos de doenças cardiovasculares, 1,1 milhões de novos casos de diabetes e mais de 600 mil fraturas por osteoporose. Né? Então, no período de um ano, o custo, né, o custo geral aproximado atribuído a essas doenças aí gira em torno de 8,4 bilhões. E eu estou falando isso em dólares, tá bom? Projeta aí 5 vezes mais na nossa realidade, né? Então, durante esse período de 20 anos de análise, né, a testosterona deficiente, né, pode ser diretamente relacionada com responsabilidade por um custo de aproximadamente 190 a 525 bilhões para o sistema de saúde americano, tá bom? Então, não é só uma questão de cuidado com o paciente, né? Especialmente se eu estiver diante de desordens cardiometabólicas, né? Alterações do perfil lipídico, da pressão arterial, do perfil glicêmico, né? A presença de diabetes, presença de hipertensão arterial, presença já instalada de processos ateroscleróticos, pacientes aí que já sofreram infarto, já sofreram AVC, tem aí marcadores inflamatórios aumentados. Existe uma concomitância muito grande da deficiência de testosterona e, como vocês puderam observar, é uma questão de custos de saúde pública. Então, esses pacientes devem sim ser sempre avaliados, e na discussão os autores colocam uma coisa muito interessante, que é justamente avaliar que, assim como potencialmente, né, fatores de risco modificáveis, como dieta,
padrão de atividade física, né, relacionados ao estilo de vida, fumar, né, doenças aí fatores de risco que são prevalentes, né, para o aparecimento de várias doenças, que talvez a deficiência de testosterona deva ser colocado nesse meio também como um fator preventivo, né, para todo esse custo que gerou, tá bom? Então, de novo, se você quiser estudar testosterona e esteroide anabólico de uma maneira séria, de uma maneira científica, eu convido você a fazer parte do Anabolic Academy, porque é esse tipo de coisa que a gente discute lá, é esse tipo de informação primorosa que você vai encontrar lá na plataforma, tá bom? Fica o convite.